Olá, eu sou Leila Donari, esse é meu podcast Todo Mundo Pode Entrar, um espaço seguro para falarmos sobre qualquer assunto, especialmente sobre inclusão. Portanto, seja bem-vindo. Aqui, todo mundo pode entrar. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que horas você tá vendo esse podcast, mas eu tô aqui para contar um pouquinho mais hoje sobre a minha história de vida. Hoje eu vou falar sobre o nascimento do Gabinho, o meu filho, que nasceu com deficiência múltipla. Mas antes, eu queria fazer a minha audiodescrição. Eu sou uma mulher branca, de 1,60 de altura, cabelos pretos longos. Tô usando hoje um brinco bege, um pouco creme. Ele tem uma bola e um losango na orelha. Eu tô vestindo uma camisa listrada de branco e azul. Tô sentada numa mesa em frente a um microfone, com uma caneca aqui do For You Studio. E atrás de mim tem uma parede com uma TV bem grandona com a logo do meu programa Todo Mundo Pode Entrar. Gente, vou continuar aqui. No último podcast, eu contei que eu me casei e que até aquele momento eu não falava sobre a minha vida de adoção, sobre a minha história de adoção. Eu não me permitia nem pensar sobre isso. E eu também contei que eu era muito insegura. Eu precisava muito da aprovação das pessoas, da validação externa. E eu não tinha ideia de que tudo isso tinha relação com o meu trauma de abandono. Mas aí, continuando a minha história, depois que eu me casei, eu e o Gabriel, nós curtimos um pouco a vida de casados. E eu sempre sonhei em ser mãe, sempre. E eu queria ter filhos pela via biológica e também pela via da adoção. Eu me lembro que quando eu comecei a namorar o Gabriel, eu falei pra ele assim, você tem vontade de adotar uma criança? Ele falou, eu tenho, sabe por quê? A minha mãe, ela tem um afilhado que ela apadrinha e eu acho tão legal isso. Eu falei, nossa, eu vou casar com esse cara, porque ele também quer adotar, eu quero adotar, vai dar certo. E de fato, deu certo. E aí, então, nós curtimos ali um pouco a vida de casados, viajamos bastante, estudamos muito. E aí, nós desejamos, depois de 4 anos casados, ter o nosso primeiro filho. E aí, gente, eu costumo dizer que aí começam os meus desafios da vida adulta. Apesar de ter passado por um enorme desafio lá no nascimento, depois a minha vida ela foi muito planejada. Então, assim, quis fazer uma faculdade, fiz. Quis fazer uma residência, fiz. Tudo que eu planejava dava muito certo. E aí, quando a gente desejou engravidar, veio o primeiro desafio. Porque nós não engravidamos de cara, assim, sabe? Nós demoramos bastante. Na verdade, nós demoramos mais de 1 ano para ter o nosso positivo, né? Para ter a nossa tão sonhada gestação. Eu me lembro que nós já estávamos, inclusive, indo para médicos para investigar, né? Se a gente tinha algum problema que nos impedisse, né, de sermos pais. E aí eu tava grávida. E foi a maior felicidade das nossas vidas. E nós idealizamos esse filho, né? Então eu me lembro que logo ali no início da gestação, a gente tinha um sonho enorme de que fosse um menino, de que tivesse o nome do pai, Gabriel, de que esse menino fosse estudar no colégio que a gente tinha se conhecido aqui em Londrina, que esse menino talvez fosse seguir os caminhos do pai dele, do avô dele na profissão. Enfim, a gente idealizou fortemente esse filho. E a gestação foi tranquilíssima. Não tive nenhuma questão gestacional. Eu fui uma grávida muito ativa. Então, assim, até na véspera de ganhar o Gabinho, eu tava indo jantar, enfim. Super tranquila a nossa gestação. E quando o Gabinho nasceu, né? Então, toda aquela alegria, enfim. Eu me lembro que quando eu cheguei no quarto, o Gabriel já tava lá, né? E aí o meu marido virou pra mim e falou assim, amor, nosso filho é perfeito. E ele nasceu super bem, ele assim, não tem nada. A única coisa é que ele nasceu com 6 dedinhos no pé esquerdo.
uma condição que chama polissindactilia. A polissindactilia, ela pode vir isolada, então tem pessoas que não são sindrômicas e que têm a polissindactilia, que é um dedinho a mais ou no pé ou na mão, mas também a polissindactilia pode estar fortemente associada a questões sindrômicas. E aí eu me lembro que quando ele falou isso, eu não tinha essa informação ainda. Eu pedi pra ver ali, né, o dedinho dele. E o dedinho dele tem formato de coração. Literalmente é um coração, assim, que junta o dedão com o indicador ali do pé, né, com a segunda falange. E aí eu falei, Gá, é só isso? Aí ele falou, não, é só isso, ele é perfeito. Eu falei, então tá bom, tranquilo. E aí passamos ali, eu preocupada em tentar amamentar o Gabinho. À noite, naquele dia, no primeiro dia de vida do Gabinho, o meu marido me falou à noite, amor, eu tô aqui dando uma pesquisada, eu acho que o Gabinho pode ter uma síndrome. Gente, na hora que ele falou isso, falei, meu marido tá louco. Meu marido pirou o cabeção, briguei com ele. Falei, você é louco, eu tô aqui tentando dar mamar pro nosso filho e você tá viajando. Eu falei, não tem nada a ver. E assim, gente, eu simplesmente ignorei aquilo, briguei com ele. Falei, nada a ver, Gabriel, né? Fica viajando e tal. Meu marido é médico. E aí eu simplesmente oprimi completamente o Gabriel naquele momento. Passaram-se 5 dias. O Gabriel deu um outro sinal, né? O Gabinho, meu filho, de que as coisas não estavam tão bem. Ele teve uma icterícia, mas não foi uma icterícia normal, assim, aquela do bebê que faz um banho de luz e fica tudo bem. Não. Foi uma icterícia, assim, com níveis altíssimos de bilirrubina indireta. Ele quase precisou fazer um procedimento que tira todo o sangue do corpo. Enfim, foi um perrengue. Ali com 5 dias, precisou ficar internado na UTI. Na UTI não, com a foto, ficou em casa. Na verdade, fazendo fototerapia. E eu não podia tirar ele da foto nem pra amamentar. Assim, eu chorei 2 dias seguidos. Mas aí o Gabinho respondeu super bem ao tratamento. E com, 3 dias ele tava saindo da fototerapia. Beleza, gente. E aí fui vivendo ali aquela gestação, aquele puerpério, aquela loucura, né? E o meu marido trabalhando já, e eu ali cuidando do nosso bebê, tentando amamentar. Eu tive muita dificuldade para amamentar. Então, assim, foram dias muito difíceis, porque eu tinha um sonho de amamentar, um sonho. E assim, eu amamentei até os 3 meses com muita dificuldade. O Gabinho perdeu muito peso, então eu deixei o Gabinho passar fome no começo ali. Foi algo assim que hoje eu penso, nossa, o quanto eu errei nesse aspecto, sabe? Porque eu queria tanto amamentar que eu não conseguia ver outra possibilidade, né? E o meu filho sofreu as consequências disso, né? Hoje eu penso completamente diferente. Ninguém é menos mãe porque precisa dar uma mamadeira, porque precisa dar uma fórmula. Naquela época, eu realmente não tinha esse pensamento. E eu fiz de tudo. Eu tomei remédios para o leite descer. Eu ia a uma consultora de amamentação na minha casa. Eu fui no banco de leite. Até entender que eu realmente não tinha a produção necessária para sustentar o meu filho. E aí, gente, passou esse 1 mês, assim, esse turbilhão, né, de coisas. Quando o Gabinho tinha mais ou menos 30 dias, o Gabriel chegou em casa num dia, assim, final do dia. Eu lembro como se fosse hoje. Eu lembro até a roupinha que o Gabinho tava. Eu tava de pijama, assim, amamentando ele na cadeira de amamentação. E aí o Gabriel falou assim pra mim, amor, com todo o cuidado do mundo, assim, sabe essa proeminência que o Gabinho tem aqui na testa? Gente, eu nunca tinha reparado naquilo, assim, como se aquilo pudesse ser um problema, nunca. Falei, o que tem dele então? Eu tenho pesquisado e eu acho que isso pode ser uma condição um pouco mais séria do que a gente tá imaginando. Eu acho que isso pode ser uma cranioestenose. Gente, eu nunca tinha ouvido falar em cranioestenose. Eu nem sabia o que era uma cranioestenose. E aí ele emendou e falou, eu acho que é do tipo trigonocefalia. E muito provavelmente, se for o que eu tô pensando, ele vai precisar de uma cirurgia. Gente, naquele dia eu não falei nada. Eu não falei que ele tava ficando louco. Não falei nada. Eu
absorvi aquela informação. Quando o Gabinho dormiu, eu fui pra internet tentar entender o que que era aquilo. E eu vi que era uma situação séria. E aí eu falei, marca um médico, então. Se você acha que pode ser, vamos marcar um médico. E daí a gente foi no médico, que assim, foi um médico extremamente antipático. Me disse coisas absurdas. E eu falei pro meu marido, falei, olha, eu não quero esse cara pra tratar o nosso filho. E aí, então, mas aquele médico pediu um exame. Nós fizemos esse exame. E eu me lembro como se fosse hoje o dia que eu abri esse exame, gente. Eu tava sozinha na minha casa. Era uma quarta-feira. A consulta com um outro médico que a gente tinha achado era naquele dia. Naquela quarta-feira, só que era 4 horas da tarde. Isso era meio-dia, eu tava em casa. E eu sempre fui muito ansiosa com esse negócio de exame. Então eu já fui lá no computador, abri o exame. Gente, na hora que eu abri o exame do Gabinho. E assim, a gente já tava esperando que viesse crânio e estenose, né? Que viesse essa trigonocefalia no exame. Mas pra nossa surpresa, gente, veio um exame cerebral muito, muito, muito alterado. Muito alterado. Eu lembro que tinham 11 linhas, assim, ó, de descrições de alterações neurológicas. E a última linha era crânioestenose. Sério, eu entrei em desespero. Meu marido tava numa cirurgia, não podia me atender. Eu liguei pro meu sogro, que também é médico. E o meu sogro tentou me acalmar. Calma, calma. E aí eu me acalmei e falei, não vou contar pro Gabriel, vou esperar. A gente tem médico hoje à tarde, né? Não vai adiantar nada, eu só vou desesperar ele. Me acalmei. Eu olhava pro meu filho e falava, meu Deus do céu, se for isso tudo aqui mesmo, o Gabinho é um caso perdido. E aí eu lembro que nós chegamos, fui buscar o meu marido no hospital, a gente foi pro médico. Gente, na hora que a gente chegou lá no médico, no consultório, ainda ali na sala de espera, o meu marido pegou o exame e abriu. Gente, na hora que meu marido abriu aquele exame, sério, ele começou a chorar tanto, 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 que eu falei, meu Deus, não tem jeito mesmo. Eu já tava achando que era grave. Agora... E aí, o doutor Alexandre nos chamou pra entrar. Nós entramos nessa situação na sala dele, gente. Gabinho no carrinho, eu... Não sabia o que eu fazia, se eu acudia meu filho, se eu acudia meu marido chorando. E daí a gente entrou ali na sala daquele médico e eu me lembro que ele disse algumas coisas pra nós. Uma delas foi: pessoal, calma, papel aceita tudo, diagnóstico não define nada. Vamos olhar pro seu filho? Olha pra ele. Ele tá dando sorriso social aos 2 meses de vida. Seu filho não é esse laudo aqui. Seu filho é muito mais do que isso. Realmente, ele vai precisar de uma cirurgia de grande porte. Ele precisa ganhar peso, porque ele vai perder sangue nessa cirurgia. Então, assim, ele precisa estar mais pesado, porque a quantidade de sangue do corpo é proporcional ao nosso peso. Então, assim, vai pra casa. Estimula ele conforme você puder, né? Eu acho que já seria interessante para uma fisioterapia. E vamos esperar, vamos dar tempo ao tempo, vamos operar o Gabinho, né? E vamos sentir como ele vai responder a todos os estímulos que a gente vai proporcionar para ele, né? Mas assim, isso não é uma sentença. Gente, se eu tivesse as informações que eu tenho hoje, lá atrás, talvez eu não teria sofrido tanto o quanto eu sofri. Porque eu sofri muito. Eu, meu marido, a nossa família, né? Imagina aquele filho idealizado, de repente não é nada daquilo que você idealizou. É o seu filho real, e o seu filho real tem muitas alterações neurológicas, uma provável síndrome. E toda aquela expectativa, né? Ela é frustrada. E esse processo de aceitar um filho com um diagnóstico difícil, ele é muito difícil, porque você precisa deixar de lado, né? Tem gente que fala que a gente precisa enterrar mesmo o filho que você idealizou, porque aquele filho ele não nasceu. Ele nunca nasce, na verdade. Mas em casos como esse, né, de crianças que nascem
com condições neurológicas sérias, né? Condições de desenvolvimento neuropsicomotor sérias, é muito difícil para a família, porque a gente nunca sabe como vai ser. E eu me lembro que eu passei ali os próximos 3 meses. Eu nem sei falar para vocês como que a gente foi sobrevivendo, assim, sabe? Foi muito difícil, porque nessa época, a única coisa que eu conseguia era me perguntar por que que isso tá acontecendo com o Gabinho. Por que com a gente? Por que com a nossa família? Coitado de nós, né? E eu me colocava nesse lugar. E eu esqueci de mim, sabe? Eu esqueci do meu marido. Assim, a gente só vivia ali aquela tristeza, né? Muito profunda. E quando o Gabinho tinha 5 meses, ele tinha o peso necessário para a cirurgia. E aí a gente foi para a cirurgia. E, gente, ali, naquele dia, sabe? Quando eu entreguei o meu filho para ir para o centro cirúrgico, ali eu costumo dizer que foi a minha primeira grande mudança de vida, né? Porque eu falei, meu Deus, talvez eu nunca mais pegue o meu filho no colo. Porque o medo de perder o Gabinho ali naquela cirurgia, até porque nós somos da área da saúde. Quem é da área da saúde sabe os riscos de uma cirurgia num bebê de 5 meses que vai abrir a cabeça. E aí, ali naquele momento, eu pensei, meu Deus, eu só pensava que eu nunca mais ia ver o meu filho. E foi ali que eu fiz uma oração e eu falei, Senhor, se eu levar o meu filho para casa, eu prometo. Prometo para você que eu vou mudar o meu olhar. Eu vou olhar o Gabinho como o ser humano que ele é, com as potencialidades que existem nele. E eu não vou mais ficar pensando nas incapacidades do meu filho. Eu vou olhar o meu filho como uma criança e eu vou fazer o possível e o impossível para fazer dele uma criança muito feliz, a mais feliz que eu conheço. Mas, por favor, deixa eu levar o meu filho para casa. Gente, aí, horas depois, eu encontrei o meu filho na UTI. E nessa época, eu já era profissional de UTI, eu trabalhava dentro de UTI, eu dava aula de UTI. E naquele momento ali, eu não era mais a profissional da UTI, eu era a Leila. Eu era a Leila, mãe do Gabinho. E eu não sabia fazer nada ali, naquele momento. Porque era diferente, eu tava do outro lado. Eu tava do lado do paciente. Eu era a mãe desesperada ali pelo filho. E nesse momento eu pude rever tantas atitudes da minha vida como profissional. Não é à toa que hoje eu trabalho com humanização na área da saúde. Hoje eu treino profissionais da saúde para desenvolverem esse olhar de afeto, de empatia por aquela pessoa que tá ali, que às vezes para você é mais uma. Mas não, aquela pessoa que tá ali é o amor de alguém. Aquela mãe que tá ali desesperada, ela não quer ficar te enchendo o saco, mas ela tá desesperada. Porque ela tá com medo do filho dela morrer. E é por isso que talvez ela te incomode tanto. E pela primeira vez, então, eu estava ali do outro lado. E estar ali me fez mudar de vida, sabe? Me fez entender coisas que eu jamais tinha entendido em 32 anos de vida. E eu costumo dizer que esse dia é o dia do renascimento. Não é o renascimento do Gabinho. É o meu renascimento, da pessoa, da mãe, da profissional, né? Ali eu tive uma chance de olhar a vida de um outro jeito. E foi ali, nesse dia, depois de viver esse medo da perda, que eu aceitei, de fato, que meu filho seria uma criança diferente. Eu aceitei que meu filho talvez não falasse, talvez não andasse, e que estava tudo bem, afinal de contas ele estava ali. E ele tinha sobrevivido. E aí fez muito sentido uma coisa que a Marta, que era a fisioterapeuta dele, tinha me falado
há meses atrás. Ela me falou assim: Leila, eu sei que você tá sofrendo, mas mais difícil do que aceitar esse diagnóstico do Gabinho é perder, porque eu perdi uma filha. Eu perdi uma filha que tinha diagnóstico de paralisia cerebral. E ela era grave. Era uma PC grave. E tudo que eu mais queria era poder cuidar dela. Na sua gravidade. Mas era poder ter ela aqui. E aí, naquele dia eu entendi. Eu entendi que eu ia cuidar do meu filho. Que eu ia amar o meu filho. Que eu ia honrar a vida do meu filho. Fosse ela como fosse. E que eu nunca mais ia comparar ele com nenhuma outra criança. E eu costumo dizer que aceitar esse diagnóstico não deixou as coisas mais leves, mais fáceis, quer dizer. Aceitar esse diagnóstico não tirou todos os desafios que vieram com esse diagnóstico, não. Né? A nossa vida, ela é difícil, ela é desafiadora. Mas quando você, de fato, aceita um diagnóstico, você deixa a sua vida mais leve. A sua e a do seu filho. E o seu filho entende que ele pode ser ele mesmo. Que ele não precisa provar nada pra você. Que ele não precisa superar todos os seus limites pra tentar ser aquela pessoa que ele nunca vai conseguir ser. Aquela pessoa que você tá idealizando. Quando a gente aceita de fato quem são os nossos filhos, nós damos a oportunidade para que eles vivam as suas vidas sem essa cobrança de ter que ser melhor, de ter que ser diferente do que ele é. E, gente, às vezes, você não fala pro seu filho que você não aceita. Mas ele sabe. Porque ele sente. A minha mãe nunca me falou: Leila, eu não quero que você procure a sua família biológica porque eu tenho medo. Mas eu sabia que ela tinha medo. Isso fez com que eu devolvesse para ela isso, de nunca procurar a minha família biológica. Os nossos filhos, eles são esponjas e eles sentem o que a gente sente. Então hoje, poder olhar para o Gabinho e ser feliz de fato com a criança que ele tem se tornado, independente das suas incapacidades, mas focando no que ele tem de melhor, de potencial. Gente, isso é libertador e isso é maravilhoso. E eu sei que é um processo. Eu sei que é muito difícil. Eu sei que tem famílias que vão passar uma vida toda sem conseguir aceitar de fato isso. Mas eu queria falar pra você também, que tá passando por esse processo e não consegue sair dele. Peça ajuda. Porque tem coisas que quando a gente fala, quando a gente tem alguém pra nos ouvir, pra nos ajudar, fica mais fácil. Então, assim, peça ajuda. Seja de uma mãe, seja de um profissional, seja do seu próprio parceiro, porque tinha coisas que eu não contava nem pro Gabriel, que eu sentia, mas que eu não falava, que eu não dividia. Então, assim, esse processo, ele é doloroso, mas ele pode passar, se você se permitir abrir para olhar as diferenças como algo também maravilhoso. Como algo diferente, sim, fora do padrão, ok, né? Padrão que, sei lá quem inventou, mas diferente, mais belo também, sabe? E eu me abri para isso. E a nossa vida depois disso mudou. Porque aí, quando eu me abri para aceitar de fato o diagnóstico do Gabinho, eu dava aula em universidade de graduação e de pós-graduação. Eu era fisioterapeuta, mas eu era professora universitária. E eu atuava aí nessas áreas de UTI, fisioterapia respiratória, reabilitação cardiopulmonar. E depois de passar por tudo isso, eu pensei, meu Deus, eu acho que eu quero ser mãe do Gabinho. Eu acho que eu vou largar tudo. E eu larguei tudo quando o Gabinho tinha 3 anos e pouquinho. E nesse momento que eu larguei tudo, a primeira coisa que aconteceu foi a minha entrada na fila de adoção, que eu vou contar no próximo episódio. Queria deixar um agradecimento especialíssimo aqui hoje pro meu marido e pro meu filho, Gabinho.
Da Bia eu vou agradecer no próximo episódio, porque até então a Bia ainda não existia na nossa vida. Queria agradecer eles, que meu marido que foi meu alicerce nesse tempo todo, e o Gabinho que nasceu para transformar a minha jornada. E eu sou muito, muito feliz por tudo isso. Quero também agradecer ao For You Studio, esse meu estúdio parceiro aqui desse podcast, ao meu intérprete de Libras, o Gabriel, e falar para vocês não perderem o próximo episódio. Beijo, tchau, tchau!